Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na França. O governo do Macron desabou de novo. O primeiro-ministro, é o quinto primeiro-ministro escolhido pelo Macron que renuncia, né? O Macron praticamente não consegue governar por um problema muito parecido com o do Brasil. Ele é de esquerda, mas o parlamento é majoritariamente de direita, está muito mais à direita do que ele, né? Então essa é a situação que ele está. Ele está fugindo da direita, que eles chamam lá de extrema direita e coisa e tal, só que ele não consegue formar um governo. E aí ele só tem opções ruins agora, porque ele tem três opções. Ele pode indicar um novo primeiro-ministro, mas ele não vai conseguir, vai ter o mesmo problema desse cara, o mesmo problema dos outros dois caras que ele indicou. Ele pode convocar novas eleições para a Assembleia Nacional, só que arrisca vir uma Assembleia ainda mais complicada do que ele tem agora. E terceiro, ele pode renunciar. Renuncia, Macron, vai ser lindo de ver. Essa notícia foi sugerida por A Cloaca do Lula Não Para, Nova República Bolivariana Popular e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos entender o que está acontecendo na França. Assim, via de regra, de forma geral. É o mesmo fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. A direita está ganhando poder, a esquerda está se enfraquecendo e está desesperada tentando manter o poder, né? Em 2022 teve eleições na França, o Macron ganhou. Por pouco. A Marine Le Pen quase ganhou do Macron, mas o Macron ganhou a eleição, aquele esquema que você conhece, tipo aqui no Brasil. Mas aí ele ganhou a eleição de 2022, mas o Congresso estava mais à direita, né? E aí a coisa não estava indo muito bem, não conseguia governar muito bem, até 2024, quando teve uma eleição para o Parlamento Europeu. Lembra que lá na Europa você tem o parlamento de cada país, tem a Assembleia, na França chama-se Assembleia Nacional, é o Congresso lá da França. A França não tem Senado, tem só a Câmara dos Deputados, né, que seria a Assembleia Nacional. E além disso, você tem o Parlamento Europeu, né? O fato é que no Parlamento Europeu a direita deu um banho na França, conquistou todas as cadeiras que a França tem direito no Parlamento Europeu, foram para o que eles chamam lá de extrema-direita. É a direita normal, né? É o partido da Marine Le Pen, a Renovação Nacional, RN, né? Aí, o que aconteceu? O Macron ficou todo chateado, porque isso deu muita força para a direita. E ele já estava num governo, numa coalizão muito frágil, e que ele resolveu fazer o problema? Ele resolveu fazer uma eleição antecipada. Ele dissolveu a Assembleia Nacional, ele tem o poder de fazer isso, e convocou novas eleições em 2024. Por quê? Porque ele achava que iria conseguir muitos votos, ia conseguir fazer uma maioria mais folgada, porque muita gente, a bolhazinha lá da esquerda, sabe a bolhazinha? Igual a bolhazinha que tá o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Todo mundo acha que não, é isso, né? Bate no Bolsonaro, Xandão! Bate nos bolsonaristas, ninguém gosta dos bolsonaristas não, Xandão! Né? O pessoal fica na bolhazinha ali, fica achando que estão, que eles que controlam, eles que estão na visão, né? Então ele achou que iria conseguir eleger um congresso mais à direita, né? Então, desculpa, um congresso mais de centro, que é o partido dele. Aí, o que aconteceu? Deu merda. Ao contrário, a direita ganhou, a esquerda ganhou, o centro diminuiu. Ele que tinha uma maioria frágil, né, que tinha que fazer concessão para governar ali no coisa, acabou ficando numa situação de governo minoritário. Por quê? Porque, aliás, aqui no Brasil falou-se muito isso, não, que a esquerda ganhou. É verdade, a esquerda teve um pouquinho mais de votos do que teve na eleição anterior, ganhou em termos de números absolutos, mas a direita cresceu muito na Assembleia Nacional, cresceu muito mesmo, aumentou muito mais cadeiras na Assembleia Nacional do que qualquer outra coisa. E quem perdeu foi o centro. Lembra que eu falo para vocês, equilíbrio de Nash, meu amigo, não tem jeito. No momento que a gente está agora na internet, que você tem essa discussão mais acirrada, você acaba formando bolha, você acaba se separando. Polarização é inevitável. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Ah, mas era tão bom se a gente tivesse um candidato de centro, aquele candidato de centro, né, picolé com chuchu, que não vai nem para lado de cá, nem para lado de lá. E esquece, não tem chance. Vai ser candidato ou à extrema-direita ou à extrema-esquerda. E mesmo esse caso, está arriscado ter um mais à extrema ainda, que vai ganhar dele ainda, né? Então essa é a preocupação de todo mundo, né? E eu falo isso sempre aqui, por isso que eu digo sempre, achar que o Tarcísio vai ganhar se não tiver o apoio do Bolsonaro é besteira. A única chance que o Tarcísio tem é se tiver o apoio do Bolsonaro. Por quê? Porque ele garante o apoio da direita. Agora, e se tiver um candidato mais à direita que o Tarcísio? Vamos supor que aqui no Brasil seja o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ganha, tá? Eu acho que... Porque a polarização, os extremos atraem, não tem jeito. Então, assim, a menos que o Bolsonaro apoie muito fortemente o Tarcísio e coisa e tal, essa é a solução que a gente tem, né? Enfim, mas falando da França, né? Na França, o Macron tem esse problema, porque o Macron é de um partido de centro, teoricamente, é centro-esquerda, tá? É o PSDB de lá, ele tá no PSDB de lá. Então ele convocou as eleições de 2024 e se ferrou nas eleições de 2024 porque perdeu ainda mais apoio, né? E desde 2024 esse já vai ser o quarto, ele já tinha indicado um primeiro-ministro antes, aí que saiu, aí agora já é o quarto que ele indica, então 5 no total, e que ninguém consegue ficar no poder, porque lá na França, como é semipresidencialismo, o presidente indica o primeiro-ministro, mas se os deputados quiserem, derrubam o primeiro-ministro. E como o cara não tem a maioria,
ele cai, né? Então o que aconteceu aqui com o Sébastien Lecornu, é isso mesmo, cara, Lecornu? Beleza. Ele viu que ia ser derrubado pelo Congresso, então ele pediu demissão. E por que ele pediu demissão? Porque, segundo ele tinha o apoio, coisa e tal, mas tinha um ministro que ele iria indicar, que é o ministro da Defesa, que já tinha sido anteriormente ministro da Segurança, o ministro da Economia, e o pessoal não gosta desse ministro, e aí ele decidiu que vai sair fora, não vai continuar mais. Né? Eu acho uma coisa muito engraçada como é que lá na Europa, né, na França, né, na Inglaterra, o pessoal tem esse costume de quando tem uma falta de apoio, o pessoal renuncia, né? Aqui no Brasil não tem isso não. Aqui no Brasil a corrupção é tão grande, cara. O pessoal ganha tanto dinheiro no ministério que você vê o Celso Sabino ficando lá. Não, porque o meu partido saiu do governo, mas eu vou ficar. É muito dinheiro, cara. É muito bom ficar aqui, cara. É muito bom ficar no governo. Aqui no Brasil ninguém renuncia a nada, cara. É impressionante, bicho. Você faz impeachment para tirar o cara ou o cara não renuncia. Na Inglaterra, o Boris Johnson renunciou. Na França, o Macron dissolveu o governo. Na Europa, todo mundo dissolve. Quando você vê que você não tem apoio, você dissolve. Veja bem. Eu não estou dizendo que não tem corrupção lá não, tá? Tem corrupção também, tá? Todo governo tem corrupção. O governo, amigo, o motivo de haver um governo é para ter corrupção. É para isso que existe o governo, é para ter corrupção. Não se engane. Se acabar a corrupção, acaba o governo também. Mas, chega a ser engraçado que lá o pessoal não ganha tanto dinheiro com corrupção de forma que se fica numa posição meio chata, ele fala, não quer saber, eu vou sair, renuncio, tô fora, não quero mais não. Aqui no Brasil não tem isso. Olha o Hugo Mota, cara. Ninguém gosta do Hugo Mota. A esquerda não gosta do Hugo Mota, a direita não gosta do Hugo Mota. A Alcolumbre, cara. Ninguém gosta da Alcolumbre, cara. E, no entanto, o cara vai renunciar. Não, vou ficar aqui que tá bom, tô ganhando dinheiro. É isso aí, né? Impressionante mesmo, cara. Enfim, aqui, ó. Por que caiu o governo na França, né? O descontentamento dentro da aliança do governo. Lecornu anunciou um governo de continuidade na noite de domingo, que incluía o retorno do ex-ministro das Finanças, o senhor Bruno Le Maire, que dessa vez viria como ministro da Defesa. Então essa é a escolha. O cara estava no Ministério da Finança, viria como ministro da Defesa. Só que essa nomeação desagradou o Partido Conservador Republicano, que é a direita permitida lá. A direita permitida lá, o MBL, o partido do MBL lá, é o Partido Conservador Republicano, o LR, que é aliado de Macron, mas que esse cara, esse ministro aqui, ele era desse LR, e ele saiu. E aí o pessoal do LR considera ele um traidor, não queria ele. Olha só, foi só isso, cara, só isso. E caiu o governo inteiro, caiu tudo, porque o LR falou, olha só, se esse cara entrar no ministério, o LR tá fora, se o LR tá fora, não tem o apoio no Congresso, e aí não consegue fazer o governo. E o cara, não sei o que forçaram, demitiu o cara, botava outro lugar dele, né, mas não teve esse negócio não, caiu tudo. Verdade seja dita, também tinha a questão da imigração ilegal, né, o LR tinha pedido que o Macron incluísse a pauta de combate à imigração ilegal no seu programa de governo, e o Macron não quis fazer isso. Então esse é um ponto também, esse ponto é um ponto mais sério, né? O fato é que deu errado. E aí, no final das contas, essa é a situação. Não tem governo na França agora, não tem primeiro-ministro, né? Lembra como é que é o semipresidencialismo? Até porque, presta atenção, é mais ou menos o que estão querendo implementar aqui no Brasil, tá? Se for definido o semipresidencialismo, seria alguma coisa assim. O presidente escolhe o primeiro-ministro, que seria o presidente da Câmara aqui no Brasil, mas o presidente da Câmara tem que ter o apoio da maior parte dos deputados. Se não tiver, ele cai. Então, seria essa situação. E é o presidente da Câmara, coisa que governa as agências, que faz o governo de forma geral, né? Enfim, essa é a situação. A opção que o Macron pode fazer agora, né? O Macron, ele pode agora indicar outro primeiro-ministro, pode tentar mais uma vez, mas, cara, já é o quinto que ele está tentando. Muito pouco provável que o próximo funcione. O que ele pode fazer além disso? Ele pode dissolver a Assembleia Nacional, convocar novas eleições para o ano que vem, pode fazer isso. Faz mais uma eleição, renova toda a Assembleia Nacional. Qual que é o problema dele? Ele já percebeu que ele está perdendo força, os extremos estão ganhando. Então, se ele convocar uma nova eleição para o ano que vem, ou até esse ano, eventualmente, o que pode acontecer? Ele pode ficar numa situação ainda pior do que ele está hoje, então não resolve muito o problema. Existe uma terceira possibilidade, que é ele renunciar, encerrar o governo totalmente e convocar novas eleições gerais para a França. Aí não apenas o presidente seria eleito, como também toda a Assembleia Nacional também seria eleita, uma nova eleição totalmente do zero, né? É isso que a Le Pen quer, que ele convoque uma nova eleição. Ele não quer convocar a eleição, né? O Macron falou que não vai convocar a eleição. Então não sei o que vai acontecer lá na França. Mas o problema, o modo geral, né, a tendência geral é aquela que eu falei para vocês. A direita está crescendo, a esquerda está perdendo força, o centro está perdendo força mais rápido ainda. Então esse é o problema, né, que o Macron tem. A direita cada vez maior lá, a Le Pen cada vez mais forte lá na França. A Le Pen em si já falou que não vai concorrer nas próximas eleições. Eu acho que ela também foi vítima da paradinha de ser declarada inelegível por algum motivo arbitrário, não sei o que lá. Mas já tem outros candidatos do partido dela para disputarem a eleição caso o Macron desista convoque novas eleições gerais, né? Se isso não acontecer, as próximas eleições gerais são em 2027.
Então em 2027 dificilmente o Macron não vai conseguir, acho que ele nem pode mais concorrer em 2027, então em 2027 o Macron sai, aí vamos ver quem é que entra no lugar dele, né? Então aqui, ó, todas as atenções se voltam agora para o Macron, que aceitou a denúncia do Le Cornu, e tem três opções, né? Como eu falei, ou ele bota outro primeiro-ministro, escolhe mais um, mas a chance de conseguir alguém é cada vez menor, ou ele dissolve todo mundo, ele pode dissolver a Assembleia Nacional. Mas, de novo, né, a última eleição não foi boa para ele, essa pode ser pior ainda, pode piorar ainda mais a situação, né? Enfim, a França está numa situação complicada, é aquilo que eu falo para vocês, né? A esquerda brasileira está contando muito com a esquerda europeia, né? Porque a esquerda europeia acha um absurdo, está contando com a esquerda americana. Não porque os democratas acham um absurdo, Trump, não sei o que lá. Só que a verdade é a seguinte, lá nos Estados Unidos, a esquerda também está perdida, cara. Eles não sabem o que fazer, não conseguem conquistar corações e mentes das pessoas. Na Europa está indo para o mesmo caminho. Aqui no Brasil também, é o que eu falo para vocês, a gente já ganhou essa guerra, galera. Vocês podem, mas ele está numa posição muito ruim. Tem um pessoal que o cara que tá, o super pessimista, às vezes comenta no meu vídeo que não, porque nada tem jeito, porque não vai ter jeito, porque o STF vai prender todo mundo e não sei o que lá. Amigo, a gente já ganhou esse jogo, cara. Esse pessoal tá desse jeito porque eles estão desesperados, não tem jeito. A gente já ganhou. Corações e mentes das pessoas a gente já tem. Eles é que estão desesperados, eles que estão jogando todas as cartas que podem jogar e mais uma meia dúzia que estavam nas mangas, que não poderiam ser jogadas, porque eles não têm mais como ganhar esse jogo, né? É uma questão de tempo. E mesmo essa expectativa de apoio do Lula, que ele esperava ter apoio na Europa e coisa e tal, não vai ter. E nos Estados Unidos, muito menos, da esquerda europeia, da esquerda americana, muito menos.